Olá, vamos nessa aula resolver o problema do quadrado mágico. Aqui na aula 100, faça um programa que diga se uma matriz 5 por 5 é um quadrado mágico ou não. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está no canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo à aula 100 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Antes de sair escrevendo código, tem algo fundamental que a gente sempre precisa fazer ao tentar resolver um problema com programação, que é refletir sobre o problema, pensar sobre o problema, elaborar uma estratégia. Não adianta eu sair escrevendo um punhado de código aqui se eu ainda não tenho claro na minha mente como que eu vou resolver esse problema. E aí, para iniciar então a nossa solução, primeiro a gente precisa ter claro o que é o quadrado mágico. Se a gente está falando em quadrado mágico, essa palavra aqui já é muito sugestivo. Nós sempre teremos então uma matriz quadrada. Neste caso aqui o exercício diz aí uma matriz 5 por 5, mas pode ser uma matriz 3 por 3, 4 por 4, 8 por 8, 10 por 10. Sempre vai manter o mesmo princípio, a mesma ideia, mas se falou em quadrado mágico, então é uma matriz quadrada. E aí, por que essa matriz quadrada em especial, ela recebe o nome de quadrado mágico? Eu tenho um exemplo aqui de uma matriz 5 por 5 que é um quadrado mágico. Toda matriz 5 por 5 é um quadrado mágico? Não. Então perceba que interessante, você só consegue resolver o problema uma vez que você descobre, uma vez que você entende o que significa um quadrado mágico. Esta matriz aqui ela é um quadrado mágico. Por quê? Se eu somar os elementos da minha primeira linha, o resultado dessa soma é 65. Se eu somar a segunda linha, o resultado dos elementos da segunda linha, olha que curioso, também é 65. Se eu somar os elementos da terceira linha, os elementos da quarta linha, os elementos da quinta linha, também o resultado será 65. E aí, se eu somar os elementos da primeira coluna, adivinha qual que é o resultado? 65. A segunda coluna, a terceira coluna e assim sucessivamente até a quinta coluna. Mas não para por aí. Se eu somar a diagonal principal, e nós já vimos qual é a diagonal principal, é a diagonal que corta a nossa matriz ao meio da esquerda para a direita. Então, se eu somar estes elementos, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15, olha que curioso, nós também temos como resultado 65. E ainda não para por aí. Eu não coloquei aqui porque ficaria difícil para organizar, mas se nós somarmos os elementos da diagonal secundária, qual que é a diagonal secundária? Corta a nossa matriz da direita para a esquerda. Então, é o 3, o 8, o 13, o 18 e o 23. Adivinha qual vai ser a soma? Também vai ser 65. Então, uma matriz quadrada é dita quadrado mágico sempre que a soma de todas as linhas, a soma de todas as colunas e a soma das duas diagonais forem iguais. Não é 65. Este caso aqui é 65. Mas um quadrado mágico é sempre que essas somas resultarem no mesmo resultado, ok? E aí o exercício de hoje é, dado uma matriz 5 por 5, dizer se essa matriz é um quadrado mágico ou não. Então você já deve ter percebido aí que a gente vai ter bastante trabalho. Nós vamos precisar calcular a soma de cada uma das linhas, de cada uma das colunas, das diagonais principal e secundária. Vamos então, mãos à obra. Eu criei aqui uma constante, então por isso que nós temos essa palavra reservada aqui, const, que é a abreviação de constante, tipo inteiro chamado tan com o valor 5 por 5. Por quê? Eu vou utilizar agora essa constante em todas as minhas repetições. Perceba que eu criei a minha matriz, ao invés de colocar 5 por 5, eu coloquei a constante tan. Se eu quiser alterar a matriz que eu tenho aqui, eu posso colocar aqui o conjunto de elementos e aí basta alterar aqui.
eu não quero mais uma matriz 5 por 5, eu quero uma matriz 6 por 6 ou 7 por 7. Então basta alterar essa constante e aí nós teremos todo o nosso programa funcionando. Perceba que eu tenho aqui a exibição da minha matriz. Então eu não faço até menor que 5, eu faço até menor que tan. Então, se eu executar aqui o meu programa, nós teremos aqui impresso a nossa matriz na tela. Mas não ficou alinhadinho. Sim, não ficou alinhadinho porque nós temos números com 2 e com 1 dígito. Mas nós já sabemos como fazer para ela ficar alinhadinho. Perceba, é questão de raciocínio lógico. Eu vou colocar aqui um par de chaves. Pronto. Então eu estou imprimindo a minha matriz aqui. Só que esses elementos eu não sei se tem 1 ou 2 dígitos, certo? Então, o que a gente faz para resolver isso? Vamos fazer um teste. Se eu chamei a nossa matriz de jogo, então se jogo na posição LC for menor que 10, o que a gente vai fazer? Escreva. Aí nós temos algumas opções. Por exemplo, eu posso colocar um espaço. Então agora, se eu executar novamente o meu programa, então perceba que eu estou sempre colocando um espaço na frente de cada número. Dessa forma, a gente tem aqui as colunas alinhadas. Não gostei do espaço. Ok, pode ser um 0. E aí agora, se eu executar, então nós temos sempre 2 dígitos em cada coluna. Então perceba, não tem nenhuma novidade aqui. Nós resolvemos o problema com o que nós já sabemos, o que nós já conhecemos. Agora, vamos então resolver o nosso problema. Eu vou deixar aqui essa impressão no final e vamos resolver aqui o nosso problema de dizer se essa matriz é um quadrado mágico ou não. Perceba, eu preciso descobrir se cada linha, cada coluna e cada diagonal possui a mesma soma. Para descobrir se possui a mesma soma, eu preciso ter um primeiro valor, eu preciso calcular um primeiro valor, certo? E aí você pode escolher qualquer elemento da matriz, ou uma linha, ou uma coluna, ou uma das diagonais. Então, eu vou calcular a soma da diagonal principal, certo? Eu vou colocar aqui um para, vou utilizar apenas linha, L igual a 0, L menor que tan, L vai ser incrementado de 1 em 1, e aí eu vou utilizar apenas um para, porque se eu quero acessar a diagonal principal, cada elemento está nas posições de índice de linha e coluna iguais. O primeiro elemento, linha 0, coluna 0. O segundo elemento, linha 1, coluna 1. Então eu preciso aqui agora acumular essa soma, certo? Então eu vou criar aqui uma variável chamada... Na verdade, eu vou deixar essas variáveis, esta linha aqui apenas para a nossa matriz, e vou criar aqui outras variáveis. Inteiro, L, C, soma começando com 0, pronto. E aqui dentro agora, soma vai receber o que ela já possui, mais a nossa matriz, jogo na posição L, L. Então perceba, eu estou acessando a diagonal principal. Quando L for 0, eu vou acessar a minha matriz na linha 0, coluna 0. Quando L for 1, linha 1, coluna 1. E assim sucessivamente. E aí eu estou acumulando os elementos dessa diagonal principal na minha variável soma. Na sequência, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular também a soma de cada linha, de cada coluna e da diagonal secundária, certo? Então, eu preciso salvar o resultado dessa soma em alguma variável para depois ir comparando. A diagonal principal deu um resultado igual, ali as linhas deram resultados iguais e as colunas. Então, eu vou criar uma variável chamada total. E essa variável não precisa ser inicializada. Aqui fora agora, perceba, eu estou fora do meu para, só essa linha que está dentro do para. Eu não tenho aqui um par de chaves. Eu vou fazer então a minha variável total receber o resultado dessa soma. Então, a partir de agora, todo cálculo que eu fizer, eu vou verificar se é igual a total. Ok?
Vamos fazer agora a soma da diagonal secundária? Então, olha só, a minha variável soma tem que receber zero novamente, porque eu preciso zerar. Eu vou começar a fazer o cálculo de uma nova soma. Vou colocar então o nosso para aqui, L igual a zero, L menor que tan, L mais, e aí aqui dentro nós vamos fazer então soma, recebe, o que soma já possui, mais a nossa matriz jogo em uma determinada posição. Porém, a diagonal principal é fácil, LL, 0, 0, 1, 1, 2, 2. Só que aqui eu tenho L crescente. Como que eu acesso agora a minha diagonal secundária? O meu L aqui, ok, vai ser o L normal, posição 0, porém a primeira coluna já vai ser coluna 4. Vamos aqui entender isso um pouco melhor aqui na nossa matriz. Olha só, o primeiro elemento aqui da nossa diagonal secundária é o 23. O 23 está na linha 0, coluna 4. Então vamos colocar aqui, linha 0, coluna 4. O nosso segundo elemento, que é o 18, o 18 está na linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 3. O nosso terceiro elemento, que é o 13, está na linha 2, coluna 2. O nosso elemento seguinte está na linha 3, coluna 1. E o nosso último elemento, que é o elemento 3, está na linha 4, coluna 0. Então, olha que interessante, o nosso L ele é crescente, 0, 1, 2, 3, 4, normal. Porém, a nossa coluna ela é decrescente. E aí isso aqui costuma dar um nó na cabeça de muita gente quando está aprendendo a programar. Mas é só ir com calma, vai rabiscando no papel que você consegue a solução. Não é um bicho de 7 cabeças, olha só. Nós temos aqui a linha 0. E aí a gente precisa acessar a última coluna, certo? A gente pode gerar esse índice aqui utilizando o nosso tamanho. Então eu tenho tan, qual que é o tan? Vale 5 aqui no nosso exemplo. Ah, mas eu quero 4. Então vamos fazer tan menos 1. Por que tan menos 1? O tamanho é 5, mas o último índice válido, tanto para linha quanto coluna, é tan menos 1, 4. Só que apenas isso aqui não vai resolver, olha só. Se nós viermos para a segunda posição e fizermos apenas tan menos 1 novamente, olha o que vai acontecer. Tan é 5, certo? 5 menos 1 é 4. Só que o meu índice de coluna aqui não é 4, é 3. Percebe que deu diferença de 1? Só que esse 1 é exatamente a nossa linha, certo? Então vamos subtrair a linha também. Menos linha. Vamos colocar ela aqui também. Será que vai funcionar? Vamos ver. 5 menos 1, 4. Linha que é 0. 4 menos 0 deu 4. Opa, funcionou. Vamos ver aqui. 5 menos 1, 4. 4 menos L, quanto vale L aqui? 1. Então 4 menos L, que é 1, 3. Será que vai funcionar aqui também? Vamos ver. 5 menos 1, 4. Nessa linha aqui o nosso L é 2. 4 menos 2 dá 2. Perceba que vai funcionar. Então, 5 menos 1, 4. 4 menos 3, 1. 5 menos 1, 4. 4 menos 4, 0. Então, com essa pequena fórmula aqui, tamanho menos 1 menos o nosso L, a gente gera o índice da coluna. Vamos então voltar aqui no nosso código e vamos então colocar aqui tan menos 1 menos o nosso L. E aí nós teremos então a soma da nossa diagonal secundária. Quando chegar aqui na linha seguinte, na linha 25, perceba, eu já tenho salvo na minha variável total e eu já tenho aqui agora a soma da diagonal principal. Eu preciso verificar se essas somas são iguais, certo? Então vamos fazer aqui um teste. Se total for igual à soma, eu preciso registrar isso de alguma forma. Como que eu registro isso? Eu vou ter que fazer esse teste para as várias linhas e colunas da minha matriz. Então, eu vou precisar aqui de uma outra variável. Eu vou criar aqui uma outra variável chamada igual. E aí eu vou inicializar aqui essa variável com 0. Por que 0?
é um padrão que eu estou adotando aqui para mim. Você pode adotar o padrão que você quiser. A variável igual, como o valor 0, significa que todos os valores que eu comparei eram iguais. Se em algum momento ela recebeu o valor 1, significa que em alguma situação eu tive uma linha, ou uma coluna, ou uma diagonal que era diferente, ok? Então, já que a variável igual, como o valor 0, significa que todos os valores foram iguais, eu vou então alterar essa minha comparação. Eu quero saber se é diferente. Eu vou então colocar aqui um par de chaves. E aí, se for diferente, olha o que eu vou fazer. A minha variável igual recebe 1. Então, no final, basta olhar para essa variável aqui que eu vou saber se eu tenho um quadrado mágico ou não. E aí, inclusive, eu posso colocar aqui uma mensagem na tela. Escreva qual foi a verificação que a gente fez aqui, a diagonal secundária, certo? A gente pode até colocar, para facilitar o nosso código, tornar mais legível, a gente pode até colocar um comentário aqui, olha. Diagonal secundária. Pronto, então o que eu estou verificando aqui é a diagonal secundária. Eu posso escrever aqui então. Diagonal secundária é diferente. E aí eu vou saltar uma linha. Pronto, nós temos essa informação. Recapitulando o que eu fiz. Eu criei uma variável chamada igual e inicializei essa variável com 0. O 0 indica que todos os somatórios foram iguais. Assim que eu fiz aqui, assim que eu concluí o somatório da diagonal principal, eu olhei se o que eu salvei em total, que foi o somatório da nossa diagonal principal, eu olhei se ele é diferente do somatório que eu acabei de calcular. Esse somatório aqui é da diagonal secundária. Se for diferente, então nós não temos um quadrado mágico. Eu já sei que a diagonal secundária é diferente. E aí, olha, a nossa variável igual recebeu o valor 1. Ok? Isso aqui, esse processo vai ficar mais claro conforme a gente for construindo aqui o nosso código. Vamos fazer aqui agora a comparação das linhas. Ok? Então eu vou comparar aqui as linhas. E aí, como nós temos várias linhas, eu vou colocar então as duas repetições aqui. Olha só. Eu vou percorrer as linhas. L começa em 0. L vai até menor que tan. L mais mais. E agora aqui dentro eu vou colocar o outro para a gente percorrer as colunas. Coluna igual a 0. Coluna menor que tan. Coluna mais mais. E aí nós vamos então calcular o somatório aqui. Mas aí muita atenção aqui, olha só. Soma vai receber o que ela já possui, mais a nossa matriz jogo na posição linha-coluna, certo? Concorda que quando este para terminar, eu vou ter aqui a soma da linha 0, perceba? É o meu L em 0 que está fixado. Então, linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2, linha 0, coluna 3, linha 0, coluna 4. Terminei o cálculo para a linha 0, certo? Quando voltar o nosso L vai para 1, eu vou começar o cálculo para a linha 1. Então, eu preciso fazer com que a minha variável soma receba 0 aqui, neste momento. Olha, eu tinha calculado aqui a diagonal secundária. Chegou aqui, soma recebe 0. Eu vou calcular a soma para a linha 0. Quando terminar este par, o L vai para 1. Soma vai receber 0 de novo, porque agora eu quero calcular a soma da linha 1. E aí eu não posso misturar a soma da linha 0 com a linha 1, ok? E aí vamos continuar aqui agora. Soma recebeu 0, calculei aqui a linha 0. Agora eu preciso verificar se esse cálculo é igual ao nosso total. Então, se total, na verdade eu estou verificando se ele é diferente. Então, se total é diferente de soma, lembra a nossa variável igual, olha só. Igual recebe novamente 1. E aí eu vou escrever aqui na tela, escreva, vou colocar aqui um texto, A, e aí eu quero imprimir a nossa linha.
quem é a nossa linha aqui? É o nosso L. Então, vamos colocar linha aqui. Linha, aí eu vou imprimir aqui a nossa linha, e aí eu vou continuar o texto. É diferente. E vou saltar uma linha. Então perceba, eu calculei a soma da linha 0, verifiquei, essa soma é diferente do total lá da minha diagonal principal, a primeira soma que eu fiz? Se for diferente, a minha variável igual recebe 1. 1 vai indicar que algum item da minha matriz a soma foi diferente, e aí eu já vou imprimir na tela. A linha 0, 1 ou 2 é diferente. Então, se o C for falso, chegou aqui, o meu L vai ser incrementado, soma recebe 0 novamente, e aí eu vou calcular as somas das linhas seguintes. Agora, o que está faltando? Está faltando a gente fazer o cálculo para as colunas. Então, vamos fazer aqui abaixo para as nossas colunas. Colunas. E o que eu vou fazer aqui é muito parecido com o que eu fiz aqui para as linhas. Porém, agora eu quero percorrer as colunas, certo? Então, agora eu vou começar aqui com o nosso índice C. C igual a 0, C menor que tan, C++. E aí aqui dentro agora nós vamos colocar a nossa segunda repetição para as linhas. Linha igual a 0, linha menor que tan, linha mais. Porque, olha só, soma vai receber o que ela já possui, mais a nossa matriz jogo. E aí, quem que eu quero fixar? Eu não quero fixar as colunas. Então, se eu quero fixar as colunas, olha só o que vai acontecer. Quem é que está fixo aqui? É o meu C, certo? Perceba, para C igual a 0, o L vai variar de 0 até 4. Então, o C está fixo e o L vai variar. Então, eu vou pegar linha 0, coluna 0, linha 1, coluna 0, linha 2, coluna 0, linha 3, coluna 0, linha 4, coluna 0. Então, perceba que eu estou somando a coluna. E aí, vamos então inicializar a nossa variável soma com 0. Chegou aqui, eu terminei o cálculo da coluna 0, certo? Então, vamos colocar aqui o nosso teste. Se total for diferente de soma, nós teremos então aqui a nossa variável ganhou recebendo 1, e eu também vou colocar aqui um escreva, e agora eu vou imprimir dentro das aspas duplas, a coluna, vou imprimir então o C, é diferente. E aí eu vou saltar uma linha. Perceba que nós praticamente já finalizamos o nosso exercício. Vamos recapitular o que nós fizemos. Olha só, eu tenho aqui uma primeira repetição percorrendo a diagonal principal e calculando o somatório da nossa diagonal principal. Soma foi inicializado com 0, então eu estou acumulando a soma. Quando eu finalizo, é a primeira soma que eu estou fazendo, então eu vou salvar essa soma na variável total. Feito isso, eu preciso verificar agora as outras. Eu fiz aqui então a diagonal secundária, e assim que eu terminei a diagonal secundária, eu verifiquei se ela é diferente da primeira soma que nós fizemos. Se for, a variável igual, que começa com 0, vai receber 1. E aí eu vou imprimir na tela, a diagonal secundária é diferente. Na sequência, eu estou verificando as linhas, então perceba que soma sempre é inicializada em 0. Quem está fixo aqui é a linha. Então, para a linha igual a 0, eu vou percorrer as colunas, calculei a soma de uma linha. Vou verificar se ela é diferente da primeira soma que eu fiz, total. Se for igual, novamente recebe 1, e aí eu vou imprimir na tela. A linha L é diferente. Por fim, eu estou então verificando as colunas. Soma recebe 0. Quem está fixo aqui, perceba que é o nosso C. Então, para C igual a 0, o L vai variar de 0 até 4. Calculei a soma. Vou verificar se essa soma é diferente do primeiro somatório que a gente calculou, igual recebe 1.
E aí eu vou imprimir na tela, a coluna C é diferente. Esse trecho aqui é a impressão, ele já estava aqui desde o início. Para finalizar, perceba que eu estou sempre imprimindo na tela se for diferente, mas e quando for igual? Quando for igual, a gente não tem nenhuma mensagem ainda. Então, o último teste que eu vou fazer é sobre essa variável aqui. Essa variável possui o valor 0 ou 1. Olha o que eu vou fazer aqui. Se a minha variável igual for igual a 0, significa que eu tenho um quadrado mágico. Então, escreva, entre aspas duplas, temos um quadrado mágico. E aí, para ficar mais bonitinho, eu vou saltar duas linhas, vou colocar uma tabulação para dar um espaço, e aqui eu vou saltar mais duas linhas. Contudo, esse teste pode ser falso, né? E aí nós teremos então o nosso senão. Vou colocar aqui então outro escreva, e aí entre aspas duplas eu vou escrever não temos um quadrado mágico. Vou saltar duas linhas e aqui também eu vou saltar duas linhas e colocar uma tabulação. Vamos testar para ver se o nosso programa vai funcionar direitinho? Eu vou aqui aumentar um pouco o nosso console. Então, a matriz que eu tenho aqui, perceba que quando eu criei a minha matriz, eu já inicializei ela, fornecendo aqui a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Cada linha com suas 5 colunas é exatamente a matriz que eu tenho aqui. Então, se eu não cometi nenhum erro aqui no nosso programa, no final a gente tem que ver na tela impressa essa mensagem aqui. Temos um quadrado mágico. E logo na sequência nós teremos a impressão da nossa matriz. Vamos ver? Eu vou executar aqui o meu programa. Legal! Temos um quadrado mágico. Agora, vamos ver se está tudo certinho? Eu vou fazer aqui alguma alteração na minha matriz. Eu vou colocar aqui, por exemplo, olha, na linha 0, coluna 2, eu vou alterar esse valor. Então, linha 0, coluna 2. A gente tem que ver duas mensagens na tela dizendo que a linha 0 é diferente, a coluna 1 também é diferente. E no final nós não teremos um quadrado mágico. Vamos ver? Eu vou executar aqui o meu programa. Olha só, a linha 0 é diferente e a coluna 1 também é diferente. Ok? Eu não imprimi o somatório. Vamos imprimir aqui o nosso total? Eu vou colocar aqui, escreva, e aí o primeiro que eu calculei foi a diagonal principal, né? Então eu vou colocar aqui, diagonal principal igual, e aí eu quero imprimir o valor que está na variável total, e eu quero então saltar uma linha. Vamos saltar duas linhas. E eu vou colocar uma aqui no início e uma tabulação para a gente visualizar essa mensagem melhor. Eu vou executar o programa novamente, e aí olha o que nós temos agora. Diagonal principal 65, e estas duas aqui tiveram resultados diferentes. Agora então, vamos voltar aqui, foi o valor 4. Eu vou colocar o valor 4 aqui novamente, e aí se eu executar o programa novamente, perceba que agora nós temos aqui um quadrado mágico. Eu vou alterar então, vamos ver aqui o número 9, lá na última coluna, eu vou colocar 19. Então, como eu alterei na última coluna, ou na última linha, então a última linha e a terceira coluna não terão resultados iguais. Eu vou executar o meu programa, e aí perceba, a diagonal principal 65, a linha 4 e a coluna 2, foi exatamente aonde eu alterei, perceba, a linha 4 e a coluna 2, eu coloquei 19, então eles têm valores diferentes. E aí no final nós não temos um quadrado mágico, ok? Eu vou voltar aqui então para o valor 9, pronto. Vou executar o programa novamente, e aí nós novamente temos um quadrado mágico. Então perceba que o interessante aqui é que eu utilizei a constante, eu criei uma constante tan, e eu sempre utilizei essa constante em todo o nosso código, perceba? Então, agora você pode usar esse programinha para qualquer matriz quadrada.
Basta você fornecer aqui os elementos, o conjunto que preenche essa matriz, o conjunto de linhas, cada linha com sua coluna, e alterar aqui, por exemplo, é uma matriz 7 por 7, é uma matriz 10 por 10, desde que você preencha aqui a quantidade correta de elementos, e aí você tem agora um programinha que verifica se a matriz é um quadrado mágico ou não. Se ficou qualquer dúvida, deixe abaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E já sabe, né? Deixa seu like nessa aula, vai, isso ajuda muito o canal. E claro, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.